Estamos de volta, pessoal, e agora chegamos em um momento muito especial do nosso programa, que é a entrevista de frente com especialistas. E hoje com uma convidada super especial, que é a Gláucia Raimann, que veio lá do Mato Grosso de Cuiabá, está fazendo um trabalho muito bacana aqui no nosso estado, sócia nas Safras e Cifras, advogada. Eu queria agradecer a oportunidade que você nos deu por vir trazer muito conhecimento aqui. Queria que você se apresentasse também aí para todo o nosso público e com certeza hoje será um bate-papo muito bacana. Então, você falou, eu vim do Mato Grosso, trabalho nas Safras e Cifras há 10 anos já. E a Safras é uma empresa especializada em consultoria para o produtor rural. Então, a Safras tem 35 anos de história, de experiência. E já eu há 10 anos no agro também, então a gente vem trazendo conhecimento e vindo atender agora em Roraima a partir do último 2024. Não, muito bacana. Seja bem-vinda também lá ao nosso estado. Eu também já estou aqui, vai fazer 4 anos, né? Também como produtor e investidor. E agora apresentador no Norte Agro também. Eu sou engenheiro agrônomo aqui e já tenho uma atuação de certo tempo aqui no estado. E hoje o nosso bate-papo é algo super interessante que eu mesmo já te procurei para tirar várias dúvidas, né? Eu queria que você comentasse atualmente como que está a situação das famílias no agronegócio. A gente sabe que sucessão familiar é algo que está acontecendo muito, né? Ainda mais hoje o agronegócio tem um peso muito forte na economia. Queria que você comentasse um pouco sobre as atuais temáticas desse assunto. Perfeito. A sucessão familiar é um tema que vem sendo bastante debatido e quando a gente fala especialmente em tributação, né, algo que preocupa, aqui em Roraima o imposto é 4%, né, para poder transferir aí patrimônio para a próxima geração. Então a gente vem batendo muito na tecla de que é necessário planejar, né, para não ter uma grande surpresa em relação ao imposto ali quando há um falecimento, né, na família, para poder viver o luto, digamos assim, e não se preocupar ainda com fatores financeiros, né. Então tem uma estimativa de que, para quem não se planeja, o custo é em torno de 20% do patrimônio que vai ser transferido. Então é um impacto muito grande para a família. Então a gente recomenda que seja planejada, né? A gente sempre fala que a certeza que a gente tem é a morte, né? A morte e os impostos. Então, por que não planejar essa sucessão, né? É muito mais fácil e mais barato também. Dentro da sua experiência nessa parte de sucessão, quais são os pontos que você avalia assim, que tem que se ter muito cuidado, né? Para dar algumas vezes para dica, quem está muitas vezes passando por isso. Até eu tenho isso em casa, nós também já estamos conversando sobre isso. Meus avós já fizeram isso, já de forma bem antecipada. Meu avô é vivo ainda e já fez isso há 10 anos atrás. Isso foi muito bacana. O principal ponto que eu vejo é entender que existem ferramentas que eu posso utilizar para economizar. Então, a própria famosa holding, né, ela é uma ferramenta de planejamento sucessório. Eu só não posso acreditar que ela vai resolver todos os meus problemas, né? A holding é uma boa ferramenta, se bem utilizada, vai reduzir sim a carga tributária. Eu só não posso fazer de qualquer forma, porque posso trazer riscos aí para o patrimônio, para o planejamento, né? E além disso, eu acho que outro ponto importante é o impacto aí da reforma tributária em relação a alíquotas e majoração de alíquotas. Então, como eu falei, hoje aqui em Roraima é 4%. Mas o teto a nível Brasil, né, que é delimitado pelo Senado, é 8%. Então existe sim uma tendência que essa alíquota seja majorada, né? Em Mato Grosso é 8% também, tem outros estados que também chega a alíquota máxima. Então a gente entende que é uma tendência aí que haja essa majoração, né? Além disso, o teto que foi imposto pelo Senado, ele pode ser ampliado, né? O IGF, que é o Imposto sobre Grandes Fortunas, é uma promessa de longa data aí do governo, especialmente quando a gente trata de um governo que precisa de arrecadação, a gente também se preocupa com esse ponto, né? Essa majoração aí possível e impacta diretamente no agronegócio, né? Pelo valor do patrimônio envolvido. Então, é algo que a gente recomenda aí atenção. Show de bola. Eu quero puxar 2 assuntos que você mesmo já comentou. Explicou muito bem, né? Eu também tinha, até depois de uma das suas palestras lá na Gran Terra, que eu pude participar, e também parabéns, né, pela ação, levando vários produtores aqui.
é algo que a gente precisa discutir muito, que é a holding, né? Queria que você falasse um pouquinho mais, explicasse o que é uma holding em si. Até você lá mostrou algumas diferenças, ficou muito bem explicativo, porque é algo que muitas vezes pessoas falam, veem na internet, e queria que você, como especialista na área há muitos anos e focada nisso, comentasse um pouquinho mais. Ótimo. A holding, ela tem um papel, hold do inglês é segurar, né? Então, ela detém ali o patrimônio, ela é proprietária desse patrimônio, patrimônio terra, em geral, é o que a gente costuma colocar dentro da empresa. Ela pode também, e a holding pura é aquela que tem participação em outras empresas, ou ela pode ser o que a gente chama tecnicamente de holding mista. Ela tem ali participação em outras empresas, mas também tem uma atividade, e no nosso caso, a atividade agrícola, né? Então, cultivo de soja, milho, criação de bovinos. A holding, então, ela é uma ferramenta, né, no planejamento sucessório. Então, hold vem do inglês, que é segurar, então ela detém ali os imóveis, mas ela pode ser uma holding pura ou uma holding mista, né? Então, a holding pura é aquela que tem só participação em outras empresas, e a holding mista é o que a gente utiliza, que ela vai ter, além de deter os imóveis, ela também tem ali uma atividade, né? Então pode ser uma atividade agrícola, como exemplo, cultivo de soja, cultivo de milho ou criação de bovinos. Isso dá uma vida para ela, que é muito importante, né? Traz um faturamento. E também ela vai nos servir como ferramenta no planejamento tributário, pensando em imposto de renda. Então, esse faturamento que ela vai ter ali através da venda de soja vai trazer uma economia importante para o produtor rural, pensando em planejar o imposto de renda dele. Interessante. Em que casos que uma holding é interessante para o produtor rural se pensar? É baseado em faturamento? É baseado às vezes na própria sociedade da família? Tem vários fatores que nos levam a indicar ou não uma empresa, né? Então, a gente sempre gosta de avaliar mesmo uma situação a cada caso. A gente fala que eu gosto de comparar a holding a um trator, né? Então, eu como advogada, se me derem um trator de presente, ele não vai me ajudar, ele vai me atrapalhar, né? Então, a holding ela é uma excelente ferramenta para a família que precisa dela e se bem utilizada, né? Então, conforme o tamanho do faturamento, sim, é um ponto que a gente leva em consideração, e também a questão do tamanho das propriedades, né? Então, às vezes, uma pessoa que detém ali 100 hectares, 150, 200 hectares, de repente o valor que ele vai investir para constituir a empresa seja muito alto, então de repente não valeria a pena, não nesse momento, mas pensando num longo prazo, conforme ele vai ampliando o patrimônio, ou se tem a intenção de crescer patrimônio, poderia ser interessante. Então eu vejo assim, não é um fator só, não é só faturamento, mas também a perspectiva, digamos assim, de futuro daquele produtor. Né? Então, se tem uma perspectiva de ampliar patrimônio, de repente faz sentido já constituir para já adquirir as terras pela empresa. Sim. Né? Então, faturamento não é o único ponto que a gente avalia. Muito bacana. Isso é uma dúvida muito recorrente que eu, por atender vários produtores, eu também vejo que é uma demanda muito grande no agronegócio. E outro ponto, gente, você comentou antes, que eu queria que você falasse um pouquinho mais, é sobre a reforma tributária também, sobre mudanças e como o pessoal se preparar também para isso, onde buscar informações, porque é algo que pode impactar em muito, né, para quem não estiver preparado. Perfeito. A reforma tributária, então, ela foi aprovada, né, ano passado, e traz impactos para o ITCD também, né, que foi aprovado que todos os estados devem ter alíquotas efetivamente progressivas. Então, como é o imposto de renda hoje, né, cada faixa ali pega uma alíquota, assim deve ser o ITCD. Então, os estados que não têm isso ainda devem se adequar. Então, foi uma ordenação, né, algo que é uma obrigação hoje que os estados se adequem. Mato Grosso já é progressivo, então só para fazer um paralelo, né, aqui ainda não. Tem uma faixa ali, tem uma faixa pequena de isenção e depois entra os 4%. Né? Então, esse foi um ponto importante. E outro ponto mais impactante ainda é a criação de um novo imposto que o produtor antes não pagava, né? Então, a criação do IBS e do CBS são dois novos impostos. Antes, na figura do PIS e COFINS, que para o produtor rural pessoa física não havia incidência ou alíquota zero. Então, o produtor rural pessoa física não tinha, né, essa obrigação. E agora, com a criação do IBS e CBS, então, o produtor rural vai pagar um novo imposto, né? E por ser um novo imposto, é algo que ele não está
não está dentro dos 27,5 ali da pessoa física, sim, não está dentro da alíquota da pessoa jurídica, é algo vai pagar mais, né? E além disso, esse imposto ele vai ter apuração mensal, então o produtor precisa estar organizado para conseguir fazer essa apuração, né? É um ponto muito importante. A gente sabe que o produtor rural na pessoa física está acostumado a se preocupar só em abril ou maio, né? Agora estendido, que é quando ele tem que pagar o imposto de renda. Exatamente. Diferente vai ser agora com o IBS e CBS. Então ele vai precisar ter ali o cumprimento mensal para conseguir fazer o pagamento desse tributo. E quando não for o caso de pagamento, até para apuração de créditos, né? Porque o IBS e CBS ele vai ter também a geração de créditos de alguns serviços, enfim. Então ele precisa, para poder tomar crédito, ele precisa também estar organizado, né? Então isso vai ser super importante. Falando de alíquota, que eu acho que é um ponto interessante também, ainda não tem alíquota definida, mas falam, né, um limite ali de 28%. Então a gente acredita e tem uma redução de base de cálculo para o produtor, né? Não quero entrar muito na parte técnica, mas acaba que é importante. Então pensando em 28%, com a redução prevista que é 60%, a gente vai ter uma alíquota efetiva ali de um novo imposto de 11 e alguns décimos, assim, 11% arredondando, que o produtor não pagava antes, né? Então a gente chama atenção para isso. Tem alguns casos, umas hipóteses de não incidência, então que é para quem exporta, né, produto, ainda que exportação indireta. Então o que a gente salienta, assim, é preciso se programar, né, é preciso se planejar e organizar, né? Antes podia se preocupar só em abril ou maio, hoje tu vai ter que estar todo mês ali atento, digamos assim, para não perder um crédito possível, não pagar além do necessário. É isso aí. Pessoal, olha só quanta informação, né? A gente precisa sempre estar atento, porque eu trabalho muito um produtor da porteira para dentro, né? Mas a gente vê quanta informação que é preciso saber também da porteira para fora, igual a Gal comentou aqui muito bem, várias mudanças, né? E a gente tem que se adaptar. Então, muito obrigado por trazer essas informações para o nosso programa. Tenho certeza que todos os produtores vão ganhar um pouquinho com a sua vinda para cá para agregar. Então, muito bacana mesmo esse seu posicionamento. E agora eu queria que você comentasse mais um pouquinho da Safras e Cifras, a história, né? Igual você falou, uma empresa já muito renomada em todo o Brasil, agora também atuando no estado de Roraima. A Safras, como eu falei, atua há 35 anos só com produtores rurais, então a gente entendeu que se a gente se especializa, a gente consegue fazer melhor e mais bem feito para o produtor rural. Nós temos em torno de 300 e poucos colaboradores, então mais de 300 pessoas focados em achar solução para o produtor rural. Então isso também é o nosso, eu entendo que é a nossa força, né? Muitas cabeças pensando em soluções. A gente atende o Brasil inteiro, eu fico responsável lá por Cuiabá, mas a gente tem filial em Goiânia, filial em Ribeirão Preto, Paraná, e a matriz fica lá em Pelotas, no Rio Grande do Sul, né, onde concentra a maior parte ali dos 300, ficam em torno de 200 e poucos em Pelotas e os demais espalhados ali nas filiais, Goiânia, Cuiabá. E a Safras e Cifras, ela começou lá em 1990 com o seu Sloter, especialmente voltado para a parte de custos, né, gestão econômico-financeira das fazendas, né. Depois foi ampliando os serviços, sempre focado no produtor, mas passando a se preocupar com planejamento sucessório, tributário, governança, e hoje a gente tem aí um leque de serviços para produtores, sempre pensando no que a gente pode fazer de melhor para ajudar a organização, para ajudar na evolução ali da família. Com certeza, uma honra receber vocês aqui em Roraima e também aqui no estúdio do SBT, no Norte Agro. Com certeza uma participação que vem agregar muito, tanto para Roraima quanto para o SBT aqui, para o nosso programa. Infelizmente, é um bate-papo muito rápido, com certeza vai ter mais vezes que a gente quer que você venha aqui contribuir conosco. Queria falar que as portas do SBT aqui do Norte Agro vão estar sempre abertas para vocês, o que precisarem. E queria que você deixasse uma mensagem final para todo mundo que nos assistiu, para quem quiser também procurar Safras e Cifras, como faz, deixar o contato, o Instagram, redes sociais, e agradecer realmente de coração aí toda a equipe do SBT, faz o agradecimento aí por vocês estarem aqui contribuindo
conosco. Então, muito obrigada pelo convite, primeiramente, foi um prazer estar aqui. E convido a todos que quiserem seguir a Safras e Cifras nas redes sociais, no Instagram. Temos o site também, onde tem ali a lista de serviços que a gente pode desempenhar. Então, convido a seguirem a Safras e Cifras e assistirem ao programa, que acho que vai trazer bastante informação aí para vocês. Obrigado, Glaucia. Muito obrigada. Pessoal, depois desse bate-papo excelente e muita informação, a gente sabe que muitas vezes o produtor tem uma vasta experiência dentro da porteira, mas aqui a gente viu que o agro ele envolve muito, tanto economia, toda essa parte de organização familiar também, que é muito importante. E é isso que a gente precisa sempre cuidar, sempre estar atento, porque agro realmente é agronegócio, é o que fortalece a nossa economia aqui no Brasil. E agora a gente vai para um breve intervalo e daqui a pouquinho já voltamos.